Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa quarta-feira, 1º de setembro de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão da Coreia do Sul, passar pelas eliminatórias da Copa do Mundo e fechar na Série B do Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Jeonbuk e Pohang. Jogo válido pela primeira divisão sul-coreana, onde a gente tem o Jeonbuk em segundo com 47 pontos e o Pohang ali em sexto com 36 pontos. Competição que tem uma tendência de ser bem truncada em grande parte dos seus jogos, mas quando a gente tem um dos favoritos em campo, a tendência de gols sobe bastante, sem falar que o Jeonbuk nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Pohang, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 2 gols ou mais nos confrontos. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,51 e é um jogo que a gente precisa de 3 gols para sair o nosso green, mas em caso de 2 gols apenas a gente tem a aposta devolvida. No jogo anterior ao último, essas duas equipes se enfrentaram e foi 2-0 para o Jeonbuk, pois é uma tendência a equipe da casa nesse jogo ser muito forte nessa competição, e é um jogo que cabia até mais, e para essa partida eu acredito que deve manter essa tendência de bons gols na partida, até porque o Jeonbuk é o líder com o melhor ataque da competição, 46 gols marcados e 25 sofridos, e pega a equipe do Pohang, que já marcou 27, mas tomou 28, equipe que toma muitos gols, mas que vem fazendo uma boa competição nessa temporada, vem dando trabalho e vem pontuando bem. Sem falar que são duas equipes que vêm com um retrospecto muito bom nos últimos jogos, vem fazendo e tomando muitos gols. E além disso, nos últimos confrontos a gente teve um 3-1, um 2-0, um 2-1 e um outro 2-1. Então a tendência de bons gols para esse jogo também, até porque o Jeonbuk em campo é tendência de muitos gols, uma vez que a equipe ataca muito, pressiona muito, principalmente quando joga dentro de casa. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para Jeonbuk e Pohang. Passando agora para Cazaquistão e Ucrânia, jogo válido pelas eliminatórias da Copa. Aqui pelo grupo D a gente tem a Ucrânia em segundo com 3 pontos em 3 jogos e o Cazaquistão em último, quinto colocado com apenas 1 ponto em 2 jogos. Jogo que eu acredito que deve ter uma boa tendência no mercado de gols, até porque a gente tem a Ucrânia, uma das equipes que tem chance de classificar para a Copa, contra o Cazaquistão, uma das equipes mais fracas do grupo. Sem falar que a equipe do Cazaquistão nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da Ucrânia, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, utilizando o jogo mais recente, que também foi válido pelas eliminatórias, a gente teve 1-1. Então, um jogo que tem uma tendência muito boa para ao menos 2 gols na partida. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 nesse momento. Mas é um jogo que no máximo 10 minutos, mas no máximo mesmo, essa odd já está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada. Até porque a Ucrânia precisa muito vencer para tentar se consolidar nessa segunda posição, até porque deve brigar muito com a Finlândia e com a Bósnia por essa tentativa de segunda vaga à Copa do Mundo. E o Cazaquistão é aquela equipe mais fraca da chave, uma equipe que nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate contra o próprio Ucrânia, e é um jogo que a gente tem por parte uma tendência de ser muito forte por parte da equipe ucraniana, que deve tentar sair para o jogo, deve tentar o resultado, mas a equipe do Cazaquistão, já conseguiu um empate jogando na própria Ucrânia, agora tem mais esperanças, pode tentar uma bola, pode tentar até a vitória para tentar voltar no grupo e quem sabe sonhar com essa segunda vaga. É complicado, mas eu acredito que deve ser um jogo movimentado, porque a Ucrânia precisa muito de uma vitória, vem de uma boa participação na última Eurocopa e pega uma equipe que não vem nada bem, que não tem um forte elenco
elenco também. Por isso acredito que 2 gols deve ser possível, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com no máximo 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Cazaquistão e Ucrânia. Passando agora para Noruega e Holanda. Jogo válido também pelas eliminatórias da Copa, onde a gente tem a Holanda em segundo com 6 pontos do grupo G e a Noruega em quarto com também 6 pontos. Jogo importantíssimo para ambas as seleções. A Holanda é a equipe mais forte desse grupo, mas ainda contém a Turquia e a Noruega que podem brigar por essa vaga. Então é um jogo que tem uma tendência de ser muito movimentado e muito bom para gols. Até porque a Noruega nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da Holanda, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, não dá para ter muita base, porque o último jogo foi em 2009 e essas equipes mudaram muito, mas por tanto que Noruega vem apresentando, até porque conta com Odegaard e Haaland no elenco, e a Holanda, que é uma forte seleção, mesmo não vindo de classificação nas últimas competições internacionais, é uma forte seleção e tem tudo para fazer um bom jogo. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,43 nesse momento, mas é um jogo também com no máximo 10 minutos essa odd está batendo 1,50 e é o momento da entrada, porque a gente tem uma Noruega que precisa muito vencer, até porque joga dentro de casa, está empatada em número de pontos com a Holanda e precisa vencer para continuar na briga com a própria Holanda e a Turquia por essa primeira ou até quem sabe a segunda vaga do grupo. Já por parte holandesa, uma equipe que fez até uma boa Eurocopa e foi eliminada pela surpresa República Tcheca, precisa muito do resultado, então vai ter que sair pro jogo, vai ter que se expor, vai ter que fazer um bom resultado jogando fora de casa, caso não queira se complicar dentro desse grupo, que já está bastante complicado, uma vez que a Holanda joga fora de casa, já perdeu da Turquia nas eliminatórias anteriores à Eurocopa. Então um jogo que pode ser bastante complicado para a Holanda e muito interessante para o mercado de gols, até porque a gente tem duas equipes muito ofensivas em campo, então por isso mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Noruega e Holanda. Passando agora para Portugal e Irlanda, outro jogo das eliminatórias da Copa, onde a gente tem pelo grupo A Portugal em primeiro com 7 pontos e Irlanda em quarto com nenhum ponto. Jogo que coloca frente a frente a forte equipe portuguesa de Cristiano Ronaldo contra a Irlanda, uma boa equipe, mas que não consegue pontuar o seu desempenho em campo em pontos. Para esse jogo, total favoritismo da equipe portuguesa e uma tendência muito grande de gols, até porque Portugal com Cristiano Ronaldo vem marcando muitos gols. Sem falar que Portugal nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Irlanda, apesar de que nos últimos 2 jogos dos últimos 5, em apenas 2 a equipe teve 3 gols ou mais, quando essas duas equipes se enfrentaram em 2014, que é o jogo mais recente que dá para ser usado, Portugal venceu por 5-1. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,85 e da mesma forma que é um palpite muito arriscado, assim, olhando a curto grosso, é um bom palpite, porque Portugal pressiona muito, deve ser assim com a Irlanda também. É uma equipe que mantém a posse de bola, que envolve o adversário, mas que também deixa espaços para o contra-ataque. A Irlanda vem de um empate contra a Hungria por 0-0, vem de uma vitória contra a Andorra e de um empate contra o Catar por 0-0. É uma equipe que, como eu falei, consegue jogar bola, mas não consegue converter em pontos. Deve ficar o tempo todo atrás, deve sofrer uma pressão, mas pelo time que Portugal tem tudo para fazer um bom resultado de 3-0 ou até mais, ou até mesmo tomar um gol e a partida ficar muito interessante, ficar muito movimentada no quesito gols, o que é bastante importante e interessante para a gente. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser o mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,85 para Portugal e Irlanda. Passando agora para Rússia e Croácia, outro jogo das eliminatórias da Copa, onde a gente tem pelo grupo H a Croácia em primeiro com 6 pontos e a Rússia em segundo também com 6 pontos. Jogo importantíssimo para ambas as seleções, as mais fortes do grupo, e quem ganhar aqui praticamente se garante ou dá um passo muito importante na busca por a classificação direta à próxima Copa do Mundo. Sem falar que a Rússia joga dentro de casa, precisa muito dessa vitória e é um jogo que tem uma tendência muito boa para gol.
Até porque a gente tem as duas melhores equipes do grupo em campo e duas seleções que vêm correspondendo bem a esse critério. Tanto que a Rússia, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da Croácia, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, utilizando os 2 jogos mais recentes que a gente tem, de 2018 e 2015, nesses 2 jogos a gente teve 2 gols ou mais nas partidas. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é um jogo também que no máximo 10 minutos, acho que até com 5 minutos essa odd já está batendo 1,50, e é muito interessante a entrada nesse momento, porque a gente tem duas seleções muito boas que estão brigando ali pela classificação direta no grupo H e precisam vencer para não ter que disputar com a Eslováquia essa segunda vaga do grupo. Até porque, caso vença a equipe russa, por estar jogando de casa, fica numa situação muito boa. Caso perca, vai se complicar, porque a Croácia está jogando fora de casa e vai disputar a maioria dos jogos em casa, então tem tudo para classificar direto. Então, um jogo importantíssimo para a Rússia, que não pode perder, que não pode sonhar em deixar de pontuar. Então isso favorece muito a equipe russa sair para o jogo, se expor, e a equipe croata vir e tentar fazer o mercado de gols ser bastante produtivo. Até porque a gente tem duas equipes muito boas e que vão brigar por cada centímetro de campo na tentativa de vitória, e isso pode ser muito interessante para o mercado de gols, sendo bastante provável que ao menos 2 gols nessa partida seja bem possível. Até porque, pelo que essas equipes apresentaram na Eurocopa, a tendência é até de mais gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali, com no máximo 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para a Rússia e Ucrânia. E passando para o último jogo do dia, Confiança e CRB, jogo válido pela Série B do Brasileirão, onde a gente tem o CRB em terceiro com 37 pontos e o Confiança em último com apenas 13 pontos. O jogo coloca frente a frente equipes em momentos completamente opostos. Confiança vem de 5 derrotas seguidas, enquanto o CRB vem de 5 jogos sem perder. São 3 empates e 2 vitórias. Para esse jogo não tem o que fazer, a equipe do Confiança ainda não se encaixou na competição, a equipe consegue fazer bons jogos, consegue segurar o adversário, mas sempre acaba tomando gol, sempre acaba se perdendo na partida e vai pegar um CRB que pode ser líder da competição já nessa rodada, precisa vencer e torcer para o tropeço de Curitiba e Goiás. Então um jogo que não tem outra alternativa senão um empate anula aposta no CRB. A odd nesse momento está na casa de 1,43 e eu vejo com a tendência de ao menos um empate da equipe alagoana, quem sabe até a vitória. Por isso o nosso empate anula, porque a equipe de Maceió vem com a boa sequência, empatou com o Cruzeiro dentro de casa, venceu o CRB jogando em Belém, empatou com o Vitória fora de casa, ou seja, a equipe vem no momento que mesmo jogando fora de casa, a equipe vem conseguindo pontuar, vem conseguindo marcar gols e até vencer. Já a equipe do Confiança vem de 5 derrotas seguidas, a equipe não se encaixou e mesmo jogando dentro de casa não passa aquela confiança toda. Então o CRB tem tudo para ao menos um empate tirar dessa partida e quem sabe até a vitória, devido ao momento que a equipe de Maceió vive. Por isso, nosso palpite vai ser empate anula aposta no CRB, odd na casa de 1,43 para esse jogo da segunda divisão do Brasileirão. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!